que vê um pouquinho, para e tal, porque senão ela quebra a casa toda e fica muito confuso. Hoje ela saiu, teve que sair. Agora tá tudo mais tranquilo. Mas, enfim, fica aí os parabéns, né, Keren, pela iniciativa, pelos colegas palestrantes também. A gente precisa cada vez mais disso, né? Não só nesse momento atual que a gente está passando, mas também sempre, né? Acho que falar de música é sempre necessário. E ainda mais, como falei, né? Nesse momento que a gente está vendo o nosso trabalho, tendo que fazer o nosso trabalho de uma maneira completamente diferente, né? Tendo que, né, rebolar para conseguir fazer um trabalho bacana, né? Que, enfim, que seja um trabalho verdadeiro, né? Enfim, você tem que contar muita coisa, né? Ontem na primeira palestra foi falado isso, né? De como os alunos estão levando isso, né? Eu não sei todos que estão por aqui, mas eu trabalho não numa escola de música. Na verdade, sim, né? Um dos trabalhos é na Associação de Canto Coral, que eu só lido basicamente com adultos, mas o outro trabalho é numa escola de educação básica, né? Enfim, escola regular, né? Trabalho com segundo segmento, né? Então, assim, eles têm, felizmente, a escola desde 1960 que foi criada, mantém as aulas de educação musical regularmente dentro do currículo comum, né? Então não é uma aula extracurricular, coisa e tal. São 2 tempos por semana, obrigatórios, né? Isso é muito legal, claro, mas tem lá seus problemas, como tudo, né? Então você tem que lidar com aquele aluno que não gosta, que não tem afinidade, a família não apoia, enfim, tem de tudo, né? De tudo mesmo. E nesse momento é aquilo, né? Lidar para muitos, né? Lidar com a tecnologia não é uma coisa muito confortável, né? Falta, inclusive, não só a intimidade com a coisa, mas também a falta de aparelhos, né? Que suportem determinada coisa. Aí a internet cai, não sei o que lá. Tem esse problema que é sempre muito complicado, muito complicado. A impossibilidade de fazer atividades em conjunto, né? Isso, para mim, é um problema, né? Porque muitos exercícios eu gosto de fazer em conjunto, né? Enfim, para quem trabalha em sala de aula, isso não é nenhuma novidade, né? É muito bacana quando a gente pode trabalhar em conjunto, trabalhar com o corpo, não sei o que e tal. Mas agora fica tudo muito complicado, tem o atraso, né, o delay, que atrapalha tudo, né? Sei lá, a minha sorte é que eu sempre em sala de aula cobrei também muito individualmente dos alunos. Então, isso não foi uma coisa que veio com esse momento, né, remoto e tal. Eu já sempre fez parte da minha prática, não só em sala de aula, como também com os grupos, né, com os corais. Eu sempre gostei muito de ouvir todos individualmente. Então, que eu venho tentando nesse momento é fazer com que o nosso tempo de sala de aula seja de sala de aula virtual, né, de aula virtual, seja, inclusive na escola a gente nem chama de aula, a gente chama encontro. São os encontros virtuais e tal. No fim das contas são as aulas, mas é questão de nome e tal. Talvez seja para mostrar para os alunos que aula mesmo é aquilo que eles têm presencialmente. O que a gente está fazendo aqui é uma medida, né, que teve de ser tomada pela necessidade. Mas eu procuro fazer, né, com que essa experiência
esse trabalho novo para todo mundo seja o mais próximo possível da sala de aula, né? Quando a gente está lá na sala de aula. O que vai ser impossível, né? Nunca vai ser igual, nunca vai ser igual. Mas tentar fazer de maneira que fique mais próximo, né? A questão das atividades, da forma de lidar com eles, enfim. Então, sobre isso aí, gente, a gente pode trocar uma figurinha, né? Eu só não consigo muito, eu tenho uma dificuldade de falar aqui e olhar o chat ao mesmo tempo, porque eu fico completamente perdido, tá? Então, desculpa. Teve uma outra palestra que eu dei que eu parei, assim, saí do ar. Eu falei, peraí, me dizem onde é que eu parei, porque eu vejo aquelas letrinhas subindo aqui, eu fico perdidinho. Então, talvez, vou pedir a Keren, se Keren tem acesso a esse chat, né, Keren? Tem, né? Aí você vai me dizendo, assim, você pode interromper numa boa, a gente bate um papo aqui. Eu acho que a gente pode fazer dessa forma. De qualquer maneira, lá pro mais tarde, né, sei lá, 11 alguma coisinha, a gente pode abrir para essas perguntas, enfim, para comentários. Mas quanto mais a gente trocar ideia, melhor, né? Bom, então, saindo dessa questão introdutória desse trabalho, tanto no Centro Educacional de Niterói, quanto na Associação de Canto Coral, que é um trabalho diferente, né? Nos dois lugares, né, eu uso o método Gazi de Sá, né? Que é uma metodologia brasileiríssima, né? Que infelizmente ainda não é tão conhecida como deveria, né, ser, infelizmente. Inclusive até nos cursos de graduação, pelo menos aqui no Rio, né, nas duas universidades, na Unirio e na UFRJ, pelo que eu sei, eu já estou fora da universidade há um tempo, mas é uma passada, né? Falam de Gazi, assim, dão uma leve passada no Gazi ali, falam da silabação rítmica, que eu vou dar uma pincelada aqui, e só, e fica uma coisa muito rasa, né? De maneira que é preciso conhecer mais Gazi, né? Acho que a impressão que eu tenho é que dão muita importância ao estrangeiro, né? Ao que vem lá de fora, né? Isso é coisa antiga no Brasil. Mas, enfim, eu torço que seja só uma impressão errada minha. Mas, enfim, Gazi, para quem não sabe, foi um grande pianista paraibano, né, nascido em 1901, e já em 1926, na década de 20, aí, né, começou a trabalhar com música depois de algumas turbulências com a família e tudo mais. Também nada de muito novo, né? A família que não apoiava, aquela coisa toda. E depois disso, contra tudo e contra todos, por fim, resolveu seguir a música. E passou a dar aulas em João Pessoa, junto com a esposa, né, Santinha, que também era musicista, a dona Ambrosina, que era mais conhecida como Santinha. E João Pessoa fez um trabalho maravilhoso, né? De forma bem resumida, além da criação da Escola de Música Antenor Navarro, que existe até hoje lá em João Pessoa, há o método de musicalização Gazi de Sá, viu? Já consegui aqui olhar lá e cá. Além da Escola de Música Antenor Navarro, lá em João Pessoa, em funcionamento até hoje, ano que vem, eu até já fui convidado para fazer um curso lá, no que vem, dar um curso lá, que completa 100 anos a escola. Gazi também foi muito importante em outros estabelecimentos lá, por exemplo, o Seminário Arquidiocesano da Paraíba, o Liceu Paraibano, a Escola Normal, enfim, ele meio que trabalhou em tudo que podia ali, né? Foram várias instituições onde Gazi e Santinha, né, trabalharam. E nisso, sempre nesse trabalho, muito canto coral,
né? Diz Adhemar da Nóbrega, que trabalhou com o Villa-Lobos e foi aluno de Gazi em João Pessoa, diz que o Gazi foi o primeiro, foi o responsável pela primeira experiência de canto coral em João Pessoa, né? Não há nenhuma outra prova, nenhum documento que fale sobre isso, só o depoimento de Adhemar da Nóbrega, né? Mas, enfim, o fato é que, provavelmente, peças de Renascimento, da Idade Média, sobretudo Renascimento, não só músicas corais sacras, quanto também música profana, isso tudo foi introduzido lá em João Pessoa por Gazi. E aí isso só cresceu, esse movimento só cresceu, a ponto de Gazi convidar para João Pessoa, para se apresentar a João Pessoa, Tomás Teran, pianista, André Segovia, Bidu Sayão, Cristina Maristani, esse pessoal todo, e o próprio Villa-Lobos pintou por lá também, foi uma... Lourenço Fernandes, se não me engano. Então foi um camarada que fez muito por lá, né? O que Villa-Lobos já fazia aqui, ele tentava fazer lá, com as devidas, né, limitações ali, enfim, por ser um estado tão longe do grande centro, né? Villa-Lobos aqui fazia aquelas concentrações com 30 mil, 40 mil alunos das escolas. Lá Gazi também fazia umas espécies de concentrações orfeônicas, não só isso, mas também festivais de arte, né? Foram vários nos anos 40, foram vários festivais de arte com convidados de fora, com os corais, o Coral Villa-Lobos, Coro Carlos Gomes também, todos lá de João Pessoa, fazendo apresentações para as crianças das escolas, enfim. Era como algum ex-aluno disse, não foi o Adhemar da Nóbrega, não. Pode ter sido, mas acho que não foi, não. Era o nosso Villa-Lobos. Quem era de João Pessoa e foi aluno de Gazi, o nosso Villa-Lobos. E Gazi, no final dos anos 40, vem para o Rio de Janeiro, começa a trabalhar com o Villa-Lobos, e aqui, né, creio eu, a metodologia dele, que foi falado agora há pouco, a metodologia dele foi, vamos dizer assim, se estabeleceu, né, enquanto uma proposta de ensino de música. Não se sabe se lá em João Pessoa ele já trabalhava com essa metodologia, né? Mas eu acredito que não. Um dos filhos dele me falou que não, que lá em João Pessoa era semínima, né? Era tudo notinha e tal, colcheia, não tinha nada de diferente. Não. Quando veio para o Rio, que é o que provavelmente aconteceu, foi o Gazi chegando aqui no Rio, foi trabalhar em escolas do governo, né? do município e tal, e se deparou com uma realidade da qual ele deve ter pensado, porra, eu tenho que fazer alguma coisa para fazer um ensino de música diferente, né? Que não ficasse só naquela decoreba, né? Famosa decoreba. E eu acho que a partir daí, com essa ideia de simplificar a coisa, né? Surge o método. É importante lembrar que Gazi não formatou o método tal como ele existe assim, ó, nesse livrinho aqui. Né? Esse livrinho não foi feito por Gazi. Esse livrinho foi feito por ex-alunos dele. Né? E só foi publicado 10 anos depois da morte, né, de Gazi. Gazi deixou alguma coisa esboçada, né? um material que acabou formando esse livro, mas um material manuscrito, alguma coisa datilografada, mas tudo meio solto. E aí, depois da morte de Gazi, em 81, 3 ex-alunos, incluindo um dos filhos, né, que foi meu professor, o professor Hermano, e outros 2 grandes professores também, a professora Tereza e a professora Rejane, foram aqueles que pegaram esse material todo, reuniram tudo e estruturaram, deram esse formato, né, do livrinho e tal, com os capítulos, tudo seguindo uma linha que o próprio Gazi já tinha pensado, né? Além desse livro, né, Gazi ainda tem esse daqui, dos anos 50, coletânea de solfeios, hinos, canções e cânones, também todo ele escrito com a grafia, né, própria do método. Né? Eu não posso abrir muito, senão vai descolar aqui. Isso aqui é o original de 60 e tanto. Se eu abrir muito, as páginas voam. Mas está vendo aqui a escrita toda própria do método, enfim.
E ainda, no centro educacional, foi feito também esse livrinho aqui pequenininho, né, chamado Musicalização e tal, apontamentos para o aluno. Esse livrinho foi usado no centro educacional, por mim, eu uso ainda, mas com muito cuidado, tem que fazer, porque é o mesmo caso, né? Qualquer coisa ele se desfaz, assim, né? Também é daquela época, né? Enfim, tudo isso está num projeto para ser reeditado, para ser revisado, atualizado, né? Com o acréscimo de algumas informações que não foram, alguns anexos, enfim. Tudo isso está para ser lançado muito em breve. Já estava tudo engatilhado, mas aí veio pandemia, tal, né? Acabou, foi tudo engavetado por enquanto. Mas de que se trata, por fim, o método Gazi? Né? Trata-se de uma eu estou vendo, já são 11 horas, já não dá para falar tudo, mas eu dou uma boa pincelada aqui. Trata-se de um método que tem a principal, né, a essência do método, como eu falei há pouco, é a simplificação do conteúdo. Né? Enfim, questões relacionadas à grafia, né, a própria o uso do som, né, a questão da leitura. Gazi não vai usar as figuras convencionais, semínima, colcheia, semibreve. Gazi vai usar, ele começa, né, a ideia da questão rítmica, né, começa da percepção da unidade de tempo, começa com a percepção da unidade de tempo. Ou seja, não é falar do tempo forte, o tal do tempo forte, então, que eu também concordo com o Gazi, eu não consigo entender muito tempo forte, tempo fraco, né? Para mim não tem muito sentido. Eu prefiro, como o Gazi chama, de tempo pesado e tempo leve, né? Apoio e impulso. Então, de forma que começa com isso. E como ele trabalha isso, que é muito interessante. Toda a metodologia, tudo que está do método, né? Você vê que a ideia de Gazi já era antecipar muita coisa. E essa antecipação feita de forma muito, muito simples, né, em questão de termos, né, a própria escrita, é tudo muito simples, muito intuitivo. Eu busco sempre isso em sala de aula, fazer com que eles, como se eles fossem descobrindo a coisa, como eles estivessem fazendo aquilo. Eu só vou provocando e eles assim vão dando as soluções, né? E aí eu vou, claro, orientando lá e cá. Uma coisa, não, muda para lá, não sei o quê, eu vou dando aquela orientada. Mas, enfim, essa noção da unidade já começa pelo corpo, por gestos, né? Gazi estabelece 2 gestos. Logo de cara, o gesto pendular, que imita um pêndulo, né? E o gesto que é o oposto a esse movimento, porque esse movimento traça quase que uma reta, né? Para fora do corpo, para dentro do corpo. E um outro movimento contrastante com esse, que é o movimento circular, né? E o movimento circular, né, é próprio do ternário, né? Do movimento ternário. Então, você tem um contraste muito bacana aí, logo de cara, que a criança que nunca estudou música simplesmente aceita aquilo com muita naturalidade, porque não tem nenhuma coisa que vem antes. Ele vai fazendo, e brincadeiras, enfim. Uma que eu gosto muito de fazer é colocar uma música. Claro que não pode ser qualquer música, né? Eu tenho que escolher essa música bem, não vou botar nada, um Pierrot Lunaire para eles, alguma coisa de Cage, para isso que não vai dar muito certo. Então tem que ser uma música bem pensada, de maneira que eles consigam perceber a unidade de tempo. E aí marca, né? Por exemplo, eu já coloco de propósito uma música em compasso simples, né? Compasso simples, e aí eu peço para eles marcarem o tempo. E aí, quando eles vão marcando, né, a única orientação que eu dou é depois, né, isso depois de marcar com palma para saber onde está a pulsação, o pulso, né, eu digo que a batida do pulso, né, podem fazer antes com palmas e tal, enfim, eu sempre dou alguns exemplos, né, que a gente marca o tempo quase que instintivamente, né, a gente vai ouvindo aquilo, né, no onde, balançando a cabeça, deixando o pé, batucando, muitas vezes está marcando o tempo e nem sabe o que é o tempo.
E aí eu falo, olha, marquei o gesto pendular nessa música. Eles não sabem que o compasso é simples, mas isso já vai... com isso eles já vão sentindo, porque se o tempo começa aqui, desse movimento para dentro do corpo, a metade dele está aqui fora. Então você vai ter já o tempo inteiro marcado aqui, né? A unidade toda, que começa aqui e termina aqui, né? E você também já tem a metade muito bem definida. O que já é você trabalhar compasso simples, né? Porque o que vai diferenciar compasso simples de composto é a divisão. Então você já resolve um problema. E depois, colocando uma outra música, né? Já escolhida previamente ali em compasso composto, eles vão ver se qual encaixa melhor, se é o gesto pendular ou o gesto circular. Né? Isso levando ali, claro, tem que ir junto com eles ali orientando. Você chega no gesto circular, eles começam a entender esse movimento e a pulsação e a divisão ternária, né? Pam, 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 pam. Nesse caso, o tempo está embaixo, né? É nesse momento que a mão passa aqui na parte de baixo, onde começa a unidade, né? Tá, tá. Bom, nesses exercícios a gente vê que o tempo, né? Uma forma, uma sílaba melhor para a gente chamar esse tempo, o tempo é o tá, né? Isso aí já não é nenhuma novidade de Gazi, né? Então eles vão chamar tá, 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 o tempo, né? Do compasso simples, né? Tá, tá, tá. E no sistema, e também no compasso composto, ou seja, no gesto circular. Tá, tá, tá. Lembrando, deve ter um atraso aí, tal, da fala com gesto, enfim, mas o tá aqui embaixo, tá? Tá, tá, que é o movimento circular. Mais tarde vem a divisão, né? Com experiências, divide essa batida em duas. Você, primeiro grupo, que é o que não dá para fazer no Zoom, né? As minhas aulas, só um parênteses, as minhas aulas não são gravadas, né? Eu não gravo nada e coloco. A gente tem um horário e eu encontro os alunos todos, como eu estou aqui, né? E a gente fica se vendo e tal, né? E trocando ideias. Então a aula ela acontece no momento do nosso encontro, né? E não tem nada gravado. Eu fiz até por fichas, né? De estudo dirigido, umas coisas assim. Mas eu vi que não estava funcionando porque seria mais uma tarefa para eles levarem para casa. Eu tenho uma filha que é do 7º ano também, que está enlouquecida de tanta coisa para fazer. Aí eu falei, não, chega, esses garotos já estão tão enlouquecidos demais com essa modalidade doida aí, eles estão se adaptando ainda, o período de adaptação deles demora mais, é diferente. Então, eu não quero, não. Quero que eles fiquem mais tranquilos. Então, decidi, junto com eles, até foi uma fala minha com eles, que a gente iria fazer tudo durante o encontro. As propostas demoram mais, né? Tem mais tempo, porque tem que ouvir um por um, aquela coisa toda, mas eu acho mais honesto. Né? Aí tem que considerar aqueles tímidos e tal, aquela coisa toda. Mas isso aí tem em todo lugar, é normal, tem que respeitar e ir com um jeitinho que uma hora vai. Mas então, voltando lá à sala de aula, aí vem a divisão do tempo, né? Então, o primeiro grupo marca uma palma no tá, aí todos lá, tá, tá. Agora só com tá, sem a palma, ou só com a palma, sem tá, enfim. Outro grupo, eu quero que vocês batam duas batidas para uma aqui, desse primeiro grupo. Enfim, nesse tipo de exercício, mais ou menos assim, a gente chega à divisão. E eles conseguem, depois já realizam, vamos dizer assim, que se o tempo começa aqui, a primeira parte do tempo aqui, a metade dele está aqui fora. Se o primeiro grupo está fazendo aqui, né, o segundo grupo está fazendo a metade do tempo. E aí, para não ficar a mesma coisa, o mesmo tá, porque senão vai ficar um tá solo, né, que ninguém vai saber muito bem aquela confusão toda, a proposta é de achar uma sílaba diferente que possa ser usada. Aí entra o ti, né, que também não é nenhuma novidade. Né? E aí vem tá, ti, tá, ti, tá, ti. Acho que o grande barato do estudo não é nem por enquanto a silabação, porque tá, ti é muito comum, mas e sim o uso do gesto, que faz com que você chegue numa precisão na execução muito bacana, né? Porque a partir do momento que você está aqui, você não tem o que errar, é difícil errar. Tá, ti, tá, ti, tá, ti,
tá, ti. Fácil, né? E depois a mesma coisa, exercícios e tal, né? Chegamos ao movimento circular, o gesto circular, que é o compasso composto. Daí, para não ter... muitos falam assim, então vai ser tá, ti, ti, tá, ti, ti, tá, ti, ti. Não. Aí vem outra sacação bacana de Gazi. Não, não vai ser ti. Ti já foi usado para metade. Agora a gente não está falando mais de metade. Agora a gente está falando de terços do tempo. O tempo foi dividido em 3. Então, não é ti. Esquece o ti. O tá continua porque é o início do tempo ou o tempo inteiro. É a mesma sílaba para as duas. Né? Ou o tempo inteiro ou a primeira parte do tempo, o início. E aí chegamos, né, ao T. Né? Eu brinco com eles, quando eles não sabem a silabação, eu falo, olha, gente, a gente está dividido em terços. Terços, chega no T. Né? Lembrando, gente, que eu pego de 6º a 9º, tá? 6º a 9º anos. E eu já pego, quando eu pego as turmas no 6º ano, eu já pego uma turma que já começou na educação infantil. Então, quando eu pego no 6º ano, eu tenho que só continuar aquilo que já começou lá atrás. Eu faço questão de dizer isso porque as realidades são diferentes. Né? Sei lá, eu tive uma experiência durante um ano de pegar uma turma assim, do zero, assim, cair de paraquedas numa escola e era do zero. Foi um negócio enlouquecedor. Né? Enfim, mas era um contrato temporário e tal. No Centro Educacional, já estou lá há 20 anos, então já tem um trabalho muito sólido desde quando eles são pequenininhos até o 9º ano. Né? Então, tem esse parênteses aí. Mas aí chegamos à divisão ternária, né? Tá, te, tá, te, tá, te. Que não dá para marcar, né, de forma tão precisa quanto tá, ti, porque você não vai dizer para o aluno, olha, o tá começa aqui e termina aqui. O primeiro T começa aqui e termina aqui. O segundo T, o terceiro... Não dá. Né? Então, é mais da intenção mesmo, do movimento circular. Tá, te, tá, te, tá, te, pam, 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 tá? Então, isso é muito bacana, porque você tem aí sílabas para cada... Dá nome aos bois. Tá, vai ser o início do tempo, o tempo inteiro ou o início do tempo. Né? Ti vai ser sempre metade, T vai ser sempre terço. Depois vem o dobro, né? O dobro da unidade. E isso vai ser muito fácil de fazer porque você tem uma regrinha estabelecida por Gazi. Né? Tá mais tá, você vai ter tá. Ou seja, você elimina, né, o T, o segundo T do segundo tá, né, e prolonga, permanece ali só a vogal. De maneira que você vai ter 2 tempos. Também fica difícil errar. Sabendo que o tempo começa aqui, isso num compasso simples. Né? Então você vai ter tá. Quer dizer, é só 2 vezes aqui. Né? Você não vai fazer tá. Aí são 2 tempos separados. Agora, para chegar ao dobro, o que ele sugere? Você faz o primeiro tá, né, o início do tempo, e o segundo, aquele que você vai somar, a consoante vai embora, fica a vogal. Então é só você pensar nesse segundo T aí e não articular. Né? Tá. Acabou. O mesmo serve para a figura de 3 tempos, o mesmo serve para a figura de 4 tempos, não há mistério. Só que agora, né, a figura do tempo vai ser vai ganhar no dobro uma haste, uma barra, perdão, inferior. A figura da divisão vai ganhar uma barra superior. Se vocês imaginarem uma divisão, vai ficar igualzinho, mas bem parecido, 2 colcheias, né? Só vai faltar a cabeça da nota. Você vai ter vai ser fácil de visualizar. Depois eu vou compartilhar uns exercícios aqui que a gente vai ver tudo isso. A mesma coisa para os terços. 3 hastes com uma barra superior. Né? Bom, em seguida, e aí já
meio que já quase estourando meu tempo. Vem a subdivisão, a divisão da divisão. E aí tem outra coisa interessante, que os quartos vão ganhar sílabas novas e os sextos vão ganhar sílabas novas. O sexto lá no compasso composto. Então, o que era antes? Tá, ti, tá, ti, tá, ti. A gente vai ter tato, tito, tato, tito, tato, tito, tato, tito. Repara que o tá continua para dentro e o ti continua lá fora, no mesmo lugar. O que faz que fique fácil de fazer, né? Você tem aqui guia, né? Você tem uns pontos de referência. Então, os quartos vão ser tu. A sílaba própria dos quartos vai ser tu. Então, tato, tito, tato, tito, tato, tito, tato, tito. Já no compasso composto, a gente vai ter os sextos, né? Então, tentem visualizar. Ó, aqui a gente tem tá, te, tá, te, tá, te. A gente vai ter que ter mais uma figura aqui, né? Mais uma parte aqui e mais uma parte aqui, para chegarmos aos sextos. E os sextos vão ganhar uma sílaba nova, que vai ser to. E aí, então, fazendo a divisão, a gente vai ter tá, te, tá, te, tá, te. Já a subdivisão vai ser tato, te, teto, 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 tá. Ah, mas é muito difícil. Não, não, não. Pode parecer agora diferente, justamente porque é diferente. Mas isso tudo não pode ser colocado, evidentemente, dessa maneira para a criançada que nunca viu isso. É um trabalho, né, devagarinho, até que eles fiquem íntimos dessa silabação, que para quem nunca viu, confesso, né, reconheço que pode ser um negócio meio, uma coisa meio tupi-guarani, assim, mas não é, né? Se a gente depois, com esse, como é que se diz, esse preparo, né? Devagarinho, fica fácil, porque eles vão entender o que é terço, o que é o início do tempo, aonde é a metade. Repara, metade, a sílaba da metade é o ti, né? É ti, e ela aparece nos sextos, né? Ó, tato te ti teto, 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 tá? Que é exatamente a metade da figura. Isso também tem outra sacação aí escondida que é muito bacana, que é na hora de você fazer, por exemplo, polirritmia. Você tem uma coisa, você pode fazer 6 contra 2 aí com muita facilidade, porque as metades estão aqui, né? Tato, titeto, tato, titeto. Olha o ti aqui, certinho, no lugar. E eu estou falando dos sextos. Tato, titeto, tato, titeto, tato, titeto, tato, titeto. Ou então posso fazer com o gesto circular, tato, te, ti, teto, tato, ti, tato, ti, tato, ti, tato, ti, tato, ti. Quer dizer, está lidando com um compasso simples e composto, brincando, sem estresse, né? Sem, oh meu Deus, o que? A matemática. Não, a silabação vai proporcionar isso. Fica fácil de fazer. Então fazem brincando, com exercícios em grupos, então isso é uma festa. Bom, basicamente é isso. Mas a questão de ritmo tem uma parte sobre fraseologia que é muito extensa. Não vou prefiro nem falar aqui, porque talvez, ao invés de ajudar, pode dar um nó na cabeça das pessoas. Então tem que ser devagarinho. Outras figuras que Gazi chama de derivados, tanto dos quartos quanto dos sextos, eles aparecem como resultado da soma dessas figuras, né? Daí, derivados dos quartos. Vou tentar dar um exemplo aqui sem compartilhar a tela ainda. Imagine aqui na minha mão, a gente tem tato, tito, tato, tito, tato, tito. Se eu juntar o primeiro quarto com o segundo, eu vou ter tá mais tu. E aí o que Gazi diz? Mesma coisa lá do dobro. Tira a segunda consoante, deixa só a vogal. Então, o que era antes, sem a soma, tato, tito, vai ser agora tal, 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 tito, tal, tito, tal, tito, tal, tito. Ou seja, o sujeito é obrigado a passar pelo segundo quarto. Ele está ouvindo o segundo quarto ali. Ele só não está articulado, mas ele está ouvindo o segundo quarto. A mesma coisa com essa figura, que é a soma do segundo quarto para o terceiro. Aqui a gente vai ter o tu ligado ao ti. Tu, ti.
que vai ser tui. Repare que não é tui, porque o apoio está em i, né, que é na metade, no ti. Tui. Então, tatui, tu tatui, tu tatui, tu tatui, tu tatui. Tem uma síncope interna, que é o tempo. O ti é um tempo mais pesado, né, em relação ao segundo. Tatui, tu tatui, tu tatui. A mesma coisa. Ti mais tu. Tio. Tatu, tio, tatu, tio, tatu, tio. E esse princípio serve para todos. Para acabar só já, os sextos não vai dar para falar, porque eu não vou ficar aqui, não vai ter dedo suficiente. Mas, por exemplo, essa figura daqui vai ser a soma dos 3/4 iniciais, ou seja, tá mais tu mais ti. Sobrou aqui o último tu. Então vai ser tal, e tu tal, e tu tal, e tu tal, e tu tal. Você é obrigado a passar pelo tá, pelo tu e pelo ti e articular o último tu. Claro que isso no início fica assim mesmo como eu fiz. Tal, e tu, tal, e tu, tal, e tu. Parece que não está... Tirar o T ali é a mesma coisa que nada. Parece que está quase articulando todos os quartos. Mas com o tempo, isso fica muito natural. Tal, tu tal, tu tal, tu tal, tu tal, tu tal. Né? Talvez todo mundo lá desde antigamente ficasse lá no método Gazi, todo mundo as pessoas não teriam tanto problema com o hino nacional brasileiro, né? Porque tem essa figura direto e é uma coisa, é difícil encontrar aquele certinho, né? Enfim, tal, tu tal, tu tal. E a mesma coisa para o caso contrário, né? Ou seja, a soma dos 3/4 finais. Tu, mas ti, mas tu. Tatui, 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 tatui. Quer dizer, esse sistema de silabação e essas regrinhas, né? Essa regrinha de soma de valores faz com que fique fácil, fique difícil errar, né? Porque, enfim, você está passando por eles, né? Eu acho, né, melhor por isso, né? Acho que essa grande sacação, porque tudo bem. Até uma vez um aluno falou assim: pô, professor, mas eu já faço assim, você quer que eu desaprenda tudo para aprender de novo, para poder. Eu falei, não, cara, não tem essa não. Só assim, saiba que isso existe, que isso pode te ajudar. Agora, se você se dá bem com e faz certinho, tá ótimo. Não tem o menor problema. É só uma questão que, assim, eu particularmente acho que ajuda, mas estou lá com as crianças, então acho melhor, assim, torna a coisa mais consciente. Né? O aluno sabe que está passando por 2/4 e tal, não sei o que, ele está vendo aquilo ali. Então, fica difícil errar, né? E com relação aos sextos, a mesma coisa, só que são 12 derivados nesse caso, né? São 6 sextos, então a gente vai ter, não vai dar para fazer, né? Mas o princípio é o mesmo. Primeiro sexto com o segundo vai ser tá mais tô. Tal, tal, né? Então a gente vai ter tal, teti, teto, tal, teti, teto, tal, teti, teto, tal, teti, teto. E assim vai, né? São 12 combinações e não dá para falar todas aqui. Basicamente sobre ritmo é isso, né? Excetuando aí 2 pontinhos que ficam difíceis da gente falar agora porque são extensos e merecem mais tempo, que é a parte mais relacionada à fraseologia e também sobre ponto de aumento. Gazi usa o ponto de aumento não só vertical, horizontal, como a gente conhece, né? Ponto simples, ponto duplo, ponto triplo, horizontal, mas também ponto vertical, que é uma sacação dele muito bacana, né? Que tem outro sentido, né? Enfim, sobre melodia, sobre a questão da melodia, também Gazi no início, aparentemente, também não há nada de muito novo, porque a melodia é tratada, primeiro que ele parte da escala maior, nada de novo, nada de novo. Mas o que eu acho bacana é como ele dá esse tratamento dentro da escala maior e a importância, a ênfase que é dada nas funções. Né? Alguns capítulos do método, a função dos sons, né? As funções dos sons, enfim. E isso é muito interessante porque desde cedo o aluno já está desenvolvendo ali na cabecinha dele um sentimento bacana de harmonia, né?
um entendimento harmônico, mesmo sem estar falando de harmonia, né? Até porque a gente está fazendo, lendo uma única melodia, não tem duas músicas, duas melodias simultâneas, enfim, uma única linha, mas o fato dele estar dando essa ênfase toda às funções, que no fim das contas, para nós aqui músicos, são funções. Quais são elas? Tônica e dominante. Tônica e dominante. Os opostos, né? Mas que um não vive sem o outro. Então, ele desde sempre ele fala disso. No momento que ele divide a escala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele divide a escala em pequenas séries. E que séries vão ser? Séries inicialmente de 3 sons. Isso eu acho uma sacação genial. Começando da ideia de atração. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu brinco com meus alunos assim, dá para ir para casa com esse som na cabeça, relaxar na rede? Pô? Não dá? Fica assim, 7. Precisa de 8 para dar aquela sensação de cheguei. Da mesma maneira que você tem 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Também fica ali 2. É como se fosse uma pergunta que precisa da resposta que ele estava dizendo 2, 1. Então, esse jogo de atrações, ele já começa por aí. Oitavando o sétimo grau, para na hora de um exercício não ficar 2, 1, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 1, para ficar pulando lá de oitava, ele traz o sétimo grau para baixo, né? 7, 1, 2, 2, 1, 7. Até porque, né, o 8 lá de cima, né, é igual a 1. Gazi diz, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual 1. Só que esse 1, para mostrar que ele é mais agudo que aquele primeiro, aquele ponto de partida, né? A gente vai ter 1, 1. Ele vai escrever com um tracinho em cima. 1, 2, 3, 4. E segue uma nova escala, todos os graus dessa nova escala com um tracinho em cima, indicando que trata-se de uma série aguda, uma escala aguda. Então, se 1 é igual a 8, ou melhor, 8 igual a 1, lá na parte mais grave, 1 vai ser igual a 8, 8 com o tracinho embaixo, né? 8, 7, 6, 5, vai embora, né? A série grave, portanto. Então, para simplificar isso, para não ter esse salto todo, a gente vai ficar com 1, 2, 1, 7, 1. E com isso, ele já faz misérias, né? Porque você já tem aí intervalo de tom para trabalhar, intervalo de semitom, tanto ascendente quanto descendente, e também terça menor. Claro que eu não vejo nenhuma necessidade do aluno saber disso. Né, Flora? Isso é uma terça menor, porque tem um semitom e um tom e tal. Eu acho isso uma informação um pouco acessória de início. Mas só o fato dele estar trabalhando, dele estar criando, dele estar experimentando melodias ali, né, com esses 3 graus, isso já, a experiência já é ótima. Depois a gente bota os pontos nos is, quando for o momento mais apropriado. Lembrando que isso vai variar de turma para turma e tal. Né? Não existe um momento certo, eu creio. Né? Aí é o professor que vai sentir qual o momento ideal para aprofundar e, enfim, para dar essa outra informação. Então, a gente já tem essa relação de sobretônica, tônica e sensível já sendo fortalecida. Gazi, ele faz também grupos melódicos, né? Isso é genial. Então, a partir do primeiro grau, ele tem 3 grupos, né? Que são depois o segundo, 1, 2, e o terceiro, 1, 7. E segundo grupo, começando pelo segundo grau, pela sobretônica, 2, 1, 2, 2, 2, 7. E por fim, começando pelo sétimo grau,
7, 1, 7, 2, 7, 7. Então já está trabalhando até não poder mais, com esses 3 grauzinhos. Né? Depois de um tempo coloca os nomes até. E legal que, desde sempre também, vai sugerindo que o aluno trabalhe, que o professor trabalhe, já colocando o nome das notas. Né? Então, o aluno, desde cedo, ele já vai tendo contato não só com a escala Dó maior, mas com qualquer escala maior. Né? Porque o que está em jogo aí é a forma, né? A forma da escala, os intervalos que constituem e que caracterizam a escala maior. De maneira que isso, no futuro, possibilita que o aluno não tenha medo de Lá bemol maior, por exemplo, né? De Ré bemol maior, que olha aquela armadura bonita, cheia de coisas, e não fique desesperado. Né? Ele vai saber que o 1 é igual a Lá bemol, então 1 é igual a Lá bemol e acabou, vamos embora. Né? Eu faço muitos com eles, eu trabalho a 1 igual a Mi. Só que o Mi que eu estou dando para eles é Mi bemol. Mas para aquele que eu estou fazendo agora, não importa se que eles saibam que seja Mi bemol. Eu quero que eles... Né? E eles cantam com o nome da nota, dependendo. Aí eu já falo, olha, Mi bemol, mas aí já tem que ter um outro trabalho, enfim. Mas é bacana porque você vai dando a oportunidade de o aluno ficar à vontade com diferentes tonalidades. Né? O 1 agora é isso, o 1 agora é aquilo, o 1 agora é aquilo outro. Né? E isso eu acho muito bacana. E aí, depois dessa primeira série, ele usa outra série, estabelece um outro recorte, que tem como centro de atração a mediante. Então, você tem 3, 4, 3, 2, 2, 4, 3. Quer dizer, o centro de atração aí é o terceiro grau, a mediante. E aí você tem, mais uma vez, agora na ordem inversa, um semitom em cima, 4, 3, e um tom, 2, 3, e também uma terça menor, 2, 4. Quer dizer, e aí volta, grupos melódicos e tal. Esse negócio dos grupos melódicos é também muito bacana porque permite a criação do que mais tarde vão ser grupos melódicos. Aí vem a fraseologia, frases e períodos. Né? Bom, esses sons, no caso, até agora, 7, 2, 4, vão ser chamados por Gazi de sons apelantes. O termo que está no método é esse, apelantes. Né? Que pode ser perfeitamente chamado de som pergunta também. Som pergunta. E os outros dois, né, no caso 1, 3, vão ser sons resolutivos, porque resolvem essa, para nós aqui a gente pode falar, essa tensão, né, desses graus apelantes, desses graus tensos. 7, 2, 4, ó, 4, 3, 2, 1. Só que o 2 ainda pode resolver 2, 3. E o sétimo grau, 7, 1. Então você tem essa relação de pergunta e resposta. Ou, né, falando aqui de tônica e dominante. É isso. Né? No fim das contas é isso. Bom, então depois do passo seguinte é unir essas duas séries. E aí você vai dizer 7, 1, 2, 3, 4. Uma série maior. Né? E as relações todas ali ainda rolando. Na sequência, ao acréscimo aí, a chegada do quinto grau, né? Que é aquele som que, ao mesmo tempo que vai ser resolutivo, ele vai ser também apelante, né? Porque ele resolve o sexto grau, né? 6, 5, 6. Pergunta. 5. É a resposta. Só que é uma resposta meio... aquela que você fica assim, pô, mais ou menos, hein? Não é muito, não estou muito convencido, porque o quinto grau é super instável. Claro, é a dominante, né? Ele é super instável. Então, sim, o que você quer? Sim, é igual aquela música, né? Eu sou pobre, pobre, pobre de uma rede, que fica no quinto grau e a gente precisa do para poder relaxar, chegar à tônica. Então, o quinto grau ele vai ter uma dupla, eu brigo uma dupla personalidade. Ora ele vai poder ser resolutivo, ora vai poder
e muitas vezes mais até apelante, né? Vai ser esse grau com essa característica instável, que está buscando direto o 1, sem passar 5, 4, 3, 2, 1, 5, 1. Bom, e aí a gente forma. Eu posso compartilhar, Kelly, agora uma coisa aqui? Eu vou tentar escrever um negócio, vai ficar tosco toda a vida, mas eu acho que é um gráfico que vai ajudar muito, gente, na eu faço muito com eles. Eu boto esse gráfico que eu vou mostrar agora para vocês no quadro, né? E vou apontando e eles vão cantando os graus. Primeiro eu faço muito grau conjunto, tá? Muito grau conjunto, né? Para ficar bem firme, poucos graus, não uso a série toda, vou mostrando, brincando com eles. Aí convido o aluno. Vem você agora, fica no meu lugar. Eu vou para o lugar do aluno. Agora você vai dizendo aí, vai apontando e a gente vai cantando, a turma, né? Claro que não vai ser aquele uníssono lindo, tá, gente? Não vamos botar o pé no chão. Mas, enfim, aí vai o aluno lá para frente do quadro e ele vai apontando para os outros. A hora eu peço para que ele escolha um só, ou vai a turma toda, enfim. E é muito divertido, porque eles adoram, né? Até porque são meio cruéis. Aí eu peço, olha, cuidado, vamos explorar os graus conjuntos. Aí o cara, 1, 6, aí a turma, pô, professor, difícil, tal. Aí eles vão de propósito lá fazendo vários graus, vários intervalos, né? Maiores que a segunda para poder pegar o povo. Vou tentar compartilhar aqui. Será que vai dar? Vou tentar lá. Ixi. Foi? Quadro branco aí? Tá todo mundo vendo? Sim ou não? Keren, tá todo mundo vendo? O que você acha? Sim, Eu não sei de nada. dá pra ver, tá todo mundo vendo. Ah, legal. Então não reparem a minha falta de. Eu vou com o mouse aqui, eu vou tentar fazer um negócio, porque eu não tenho a habilidade que a Keren tem no computador, não. Então, ó, aqui está ó. Um. E aí, esse quadrinho, inclusive, eu vi numa foto de Gazi, uma foto que eu recebi dele, atrás tinha um quadro e tinha uma escrita dele, exatamente esse gráfico. Então, eu falei, cara, é muito bacana. Tá aqui, ó. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse gráfico. E onde é que estão as atrações aqui, ó? 6, 5, 5, 1, 7, 1. Estou fazendo aleatório, tá? Essa ordem não é uma ordem. Não, é só aleatório. 2, 1. Que também pode resolver em 2, 3. O quarto grau. 4, 3. Tá aí. Esse gráfico com as setinhas indicando as atrações, né? É esse gráfico que eu falei que eu coloco no quadro, eles vão cantando e tudo mais. E acho muito esclarecedor, porque no estágio posterior, olha o que a gente tem aqui, gente. 7, 2, 4, 6, 4, 2, 7. Um acorde meio diminuto. E aqui, 1, 3, 5, 3, 1. Acorde da tônica. Né? Mais tarde ainda, depois quando entrar o quinto grau aqui, como são apelantes também, 5, 5, a gente vai chegar no 5, 7, 2, 4, um acorde de sétima, é dominante, né? 5, 7, 2, 4, 6, aí vai embora, né? De forma que a gente tem aí, e aí considerando que o método Gazi é um método para música tonal, tá? É um método para música tonal. Isso aí faz uma diferença muito bacana. Né? O aluno consegue, com o tempo, evidentemente, com uma prática, entender essas relações. Quando ele entende essas relações, olha, gente, uma... Eu digo por experiência, eu quando comecei a estudar música, foi lá no Coral do Centro, quando eu era aluno, e a gente cantava umas coisas assim e o Hermano, né, filho do professor Gazi, o Hermano sempre provocava a gente quando, por exemplo, a gente cantava um coral de bar,
um coral de um final de uma cantata de Bach, e ele, ou da Paixão segundo São Mateus, São João, enfim, ele provocava a gente para entender, para ouvir esse tipo de relação, né? Então é muito, 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 muito bom. Traz a consciência daquilo que você está fazendo, que é muito interessante. A mesma coisa se aplica à escala menor, né? O Gazi fala da escala menor a partir da maior, né? Também isso aí não é nenhuma novidade, mas sim um acréscimo do sinalzinho de menos, porque quando você tem a maior, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí ele sugere o seguinte, que você substitua o 1 por 6. 1, 6. Então, você vai ter 1, 2, 3. Lembrando que os únicos semitons, né, são do terceiro para o quarto grau, do sétimo para o oitavo, né? Escala maior. Então, já ter 1, 2, 3. E se a gente substituir aqui 1 por 6, vai ter 1, 6, 7, 1, 1. Ou melhor, 1, 2, 3. Ou melhor, é o contrário, gente. 6, 7, 1, 1, 2, 3. Aí a gente vai ter que ter um semitom. Daí que vem o menos 3, justamente para mostrar aqui esse da escala menor, 2, 3, não é um tom, mas sim um semitom. Não como na escala maior, que você tem do segundo grau para o terceiro grau, um tom inteiro, né? Vai ser um semitom. Daí esse semitom usado por Gazi vai ser justamente o menos 3. 1, 2, 3. A mesma coisa do quinto grau para o sexto grau, né? Que também é um tom, né? Na escala maior do quinto para o sexto é um tom inteiro. Da escala menor, você vai ter o menos 6 para fazer justamente esse intervalo de semitom. Mas a questão das atrações é a mesma. Continua ali aquele joguinho de atrações, tal como eu coloquei ali no quadro, né? Que é muito bacana para dar essa consciência, né? Daquilo que está sendo feito. Tem uma outra... Alguém quer falar alguma coisa, gente? Desculpa, estou falando aqui desesperadamente. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Por favor. Não sei se o microfone fica aberto, não sei se é pelo chat, não sei de nada. Por mim está tudo bem. Só que é importante, não, se alguém quiser falar alguma coisa, que fique à vontade. Para a gente encerrar, então, começar a encerrar, eu queria compartilhar alguns exercícios que eu faço muito com as crianças. Vou mostrar aqui, que são os exemplos até de uma palestra lá para Campina Grande. Por exemplo, olha só, gente, vou agora até abrir isso aqui, vamos lá. Gente, aproveitando, posso fazer uma propaganda, ou querem? Nos dias, na semana de setembro, agora de 14 a 18, se não me falha a memória, né? 14 a 18, segunda a sexta, eu vou dar um curso online, né? Sobre o método Gazi. Vai dar um curso de 2 módulos. O primeiro módulo é agora de 14 a 18, sempre de 7 às 9 da noite. E o segundo módulo lá no ano que vem. Esse primeiro módulo vai ser a gente vai falar só sobre ritmo, tá? E no próximo módulo, só sobre a questão melódica. Só que a gente tem um tempo melhor, né? Vai ter de 7 às 9, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, vai dar para a gente compartilhar muita coisa e falar sobre temas, né, do método que não são muito abordados, né? Por exemplo, o trabalho de fraseologia, que é interessantíssimo, mas não dá para falar brevemente, tem que ter mais tempo. E esse curso só são 30 vagas, só são 30 pessoas de microfone aberto para a gente trocar, para a gente, enfim, trocar ideia e dentro do que eu puder fazer para ajudar as pessoas,
a ter a condição disso acontecer, né? Então, vai ser um curso assim, de formação mesmo no método Gazi. Infelizmente, vai ter que ser online, mas fazer o quê? Não dá para ser diferente. Tá? Então, eu vou... Coloco o link aqui. Eu não sei colocar o link aqui, gente. Eu vou... Se você mandar para mim, depois eu mando no grupo, então? Pode ser. Beleza. Que aí eu mando um cartaz aqui. Não sei mesmo. Desculpa, Gustavo. Eu sou... Enfim. Mas então fica aí a dica. Peço que todos divulguem, porque vai ser uma oportunidade legal. Deixa eu então... Vou botar aqui para a gente ver um exemplo dessa parte de ritmo. Olha só. Isso é um exemplo de trabalho de ritmo que pode ser feito, né? Aqui tem essas iniciais, estão vendo? SMB, SMT, SMB. Isso quer dizer sistema métrico, né? SM, sistema métrico binário ou ternário, né? Lembrando que Gazi também, além de não usar fórmula de compasso, armadura, né? Essa vai ser a indicação para dizer que o compasso é simples ou composto, vamos dizer assim, né? SMB, binário, divisão binária. O que para o músico, né, formado, aquele que conhece já toda a terminologia tradicional, vai ser o compasso simples, e SMT, compasso composto. E está aí a grafia daquilo que eu falei lá no início, né, dos terços, das metades, etc. Aqui, olha, tá vendo? É uma segunda metade, é o ti. Então a leitura seria, ó, ti, tá, dobro, né? Dobro. Tá. Aqui é só o tá, é só a primeira metade, né? Aqui, ó, SMT, o primeiro terço não aparece, né? Então a gente não considera, mas o que Gazi diz? Que é o tratamento que ele dá para pausa, né? Que é quando dá o tratamento quando surge a pausa. É o gesto pensado. Então, se você tem agora vamos fazer, por exemplo, 3 gestos pendulares falados e 2 gestos pendulares pensados. O aluno vai fazer como se fossem 2 tempos de pausa. Mas o fato de falar 2 tempos, 2 gestos pensados é muito bacana, porque primeiro que o aluno passa a tratar a pausa como parte da música, né? Porque a pausa não é só o silêncio ali que não serve para nada, né? Não, a pausa faz parte. É tão importante quanto o som, né? Enfim, quando uma coisa articulada e tal. E depois, mais uma vez, é aquilo, vai ser difícil errar, porque ele está pensando naquele valor. Ele está pensando naquela parte, só não está falando, né? Então, isso pode ser aplicado aqui, nesse começo, aqui, nesse início, ó. Tá. Aqui é o dobro, né? Dobro. Tá. É o primeiro terço, né? Tá. Bem parecido ao terceiro, né? O terceiro exemplo começa no último terço. Então, ó, o gesto, né? Ó. Tá. Que não dá para ver o bloquinho. Oi? Pediram para você repetir o primeiro. O primeiro? O primeiro começa no ti, que é a segunda metade. Se recortar esse aqui, ó, é esse camarada daqui, que está ali. Então, uma boa forma de fazer isso, né, é pensar no tá, lembrando que o tá é no movimento para dentro, e o ti está para fora. Então, ó, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá? Qualquer coisa, falei que eu faço de novo, tá? Sem problema. Já esse quarto exemplo aqui é muito bacana, porque mistura compasso simples e composto. Só que o aluno que está acostumado a gesto pendular, gesto circular, tá nem aí, ele, né, faz. Então você vai ter, ó, quarto exemplo, então. Tá, ti, tá,
tá, te, tá, ti, tá. E o tempo tá lá. Tá, ti, tá, te, tá, ti, tá. Mesma coisa para o quinto, né? E para o sexto exemplo, né? Vou mostrar mais algumas coisinhas aqui. Tem outras coisas também. Onde é que está isso, gente? Isso aqui não. Está aqui. Já são 8. Nossa Senhora. Bom, eu vou seguir aqui, mas vou um pouquinho mais rápido. Aqui, esse exemplo aqui agora é um exemplo que tem um exemplo do livro dele, tá? É uma melodia de estudo. Reparem só que tem outras informações aqui que são próprias daquela história lá da fraseologia que eu optei por não falar, né? Mas reparem, olha, como são 3 sons só usados, tônica, sobretônica e sensível, a gente só tem uma pauta. Por que só tem uma pauta? Porque não precisa de outra. Ora, bora, você tem tá na linha. Se o 1 está na linha, você já sabe que o 2 está acima da linha e o 7 está abaixo da linha, né? Na verdade, aqui tem até um errinho, que é esse tracinho embaixo do 7, que é um errinho do próprio livro ali que saiu. Porque ele não precisa, né? O que eu fiz aqui? Se ele já está abaixo do 1, ele não precisa do tracinho, né? Outra coisa interessante aqui, reparem que você tem alguns ritmos aqui separados por vírgulas. Esses ritmos pequenininhos aqui, outra coisa importante de reparar, todos eles têm uma unidade pesada. Caramba, unidade pesada, o que é isso? Ó, esse acento grave aqui, que determina, que diz que essa figura é uma figura pesada. Oh, mas como assim uma figura pesada? Encurtando, porque teria que começar lá, né? Encurtando. Essa figura pesada nada mais vai ser do que o primeiro tempo de compasso. E Gazi pede, numa leitura rítmica, agora, que a leitura seja feita da seguinte maneira. A figura pesada, o tá, vai ser um tá grave. E a figura não acentuada, né, a figura que não tem um acento grave, o tá vai ser leve, vai ser agudo. Ah, mas quando assim agudo e grave? Não tem uma altura definida, é só uma intenção. Da mesma maneira que a gente fala, né, da nossa fala, quando a gente faz uma pergunta, a tendência é que há um movimento ascendente da voz, né? E aí, tudo bem? Aí você faz um movimento ascendente, de maneira que isso já cria aquela expectativa para a resposta. Tudo bem. Ou não. Né? Enfim. E olha que a relação com o som, hein? Pergunta e resposta, como está tudo ligado. Então, a gente teria uma leitura rítmica desse primeiro trecho, o seguinte, ó. Tá, 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 tá. Com o gesto, né? Tá, 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 tá. Essa vírgula, como eu falei, ela separa esses dois grupinhos. Esses dois grupinhos, vocês podem ver que todos eles têm uma figura acentuada. Cada grupinho desse. Não existe um grupinho com 2 figuras acentuadas, mas só uma figura acentuada e outras tantas sem acento. A exceção é essa primeira figura aqui, que ela sozinha é uma figura acentuada. Gente, cada grupinho desses de ritmos separados por vírgulas aí vão ser o que Gazi chama no início do trabalho de ritmo elementar, que vai evoluir rapidinho para aquilo que a gente conhece no estudo de fraseologia como inciso. E Gazi fecha esse estudo mostrando aquela quadratura, né? Aquela divisãozinha. Dois incisos formam um grupo, 2 grupos formam uma frase, duas frases formam um período. Esse grupo que eu falei, muitos falam semifrase, membro de frase, tem essa diferença, né, no termo. Mas inciso,
grupo, frase, período. Né? Quer dizer, eu acho genial isso, porque você pensa assim, pô, como é que eu vou trabalhar em inciso, frase, com uma garotada de 10, 11, 12 anos? Isso é uma maluquice tremenda e tal. E olha, gente, não é, viu? Não é. Fazendo devagarinho, é bem possível fazer esse trabalho, sim, e é muito enriquecedor. É muito enriquecedor porque muda a maneira de a gente ouvir música, né? Enfim, então tá aí. A leitura, como é que é? Quem é o um? É dó, é ré, é mi, é mi bemol? Não interessa, um é o um. Né? Depois a gente vê isso. Em turma, eu às vezes, com diapasão, toco um som lá qualquer e faço, um som qualquer não, claro, mas um som que seja ali confortável para aquele grupo, para que não fique muito agudo, muito grave e tal, conhecendo a turma. Mas está aqui, ó. 7, 2, 2, 2, 2, 7, 7, 2, 2, 7, compasso ternário, simples. 7, 2, 2, 2, 2. Né? Isso pode ser lido depois com o nome das notas, né? E aí, aí fica bacana, né? Porque você vai trabalhando muita coisa. Pode fazer em Lá maior, né? Ou Sol maior, Sol, sei lá se Sol é isso, mas assim, Sol, 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 Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, né? Ou Ré, Dó, Ré, Mi. Aí vai embora. Você fica é, é, como é que se diz, familiarizado, né? Com várias tonalidades. E não está ligando se tem sustenido, se tem bemol. Está fazendo só. Isso é para depois. Isso é para depois. É quando fizer aquela passagem do método Gazi para a grafia tradicional. E lembrando que não há um momento próprio para isso, determinado. Faça tanto, sei que lá, para depois passar para a grafia tradicional. Né? Uma vez um aluno falou assim, pô, então, professor, eu vou ficar lendo esse negócio aí com 2, 3 e tato tito até sei lá quando. Não, peraí. Né? Tem um momento aí que quem vai decidir é o professor, né? De fazer essa passagem, de fazer a passagem para a grafia tradicional, que vai ser muito tranquila, se bem feita for, né? Porque é só o aluno falar, então isso é aquilo, e acabou o problema. Os conceitos já vão estar todos ali no sangue, né? Vai ser só uma coisa de mostrar que aquilo ali, aquilo outro, aquilo outro. E o fato de ele trabalhar com essa grafia alternativa já também é muito interessante, porque você acaba, vamos dizer assim, criando uma habilidade para ler não só em 4x4, 2x4, 3x4, ou 6x8, 2x8, ou 9x8, mas ler também em 2x2, em 2x16, e 3x2 e 4x8, você pode ler em qualquer, usando, enfim, qualquer figura como unidade de tempo, que não vai ter problema, porque o conceito já está ali, divisão e tal, essas coisas todas. Né? Só o último exemplo, dá tempo, Keren? Eu não sei. Assim, tem uma pergunta aqui, tá falando, quando trabalhamos com graus conjuntos, lembra o canto gregoriano? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez essa associação, pelo fato de ser um método tonal, né, não seja. é, não dê para associar muito, né? Porque você vai ter que estar trabalhando sempre com as atrações sensível, tônica, reforçando muito isso, né? E esse canto, né, gregoriano e tal, Idade Média, aquela coisa toda, a gente ainda não tinha, né, o tonalismo ainda não estava rolando, né? A música era modal, o sistema era outro, então você tem algumas coisas aí. Né? Então, não sei, acho que não. Tem um outro exemplo aqui, que é uma melodia, agora usando, né? Eu botei essa primeira que tinha
primeiro grau, o sétimo e o segundo. Agora, uma melodia que vai usar a série, as duas séries. A série 7, 1, 2, e a outra 2, 3, 4, 7, 4. Ah, e outra coisa bacana também, ó. Essas séries, esse estudo todo faz com que o aluno não tenha medo de trítono, viu? Porque ele está pensando na atração, né? Que é muito comum, o cara fala 4, 7, aí fica, oh meu Deus, não sei, é difícil e tal, né? Mas se pensar na função dos sons, 7, 4, 3, 7, 4, 3, 2, 1, 4, 7, 1. Você fica, não precisa ter medo, né, do trítono, né? Bom, então, tá aqui, olha só. Agora, como a gente tem as duas séries, né, a gente tem do sétimo grau ao quarto, há 3 linhas aí. Por que só 3 linhas? Porque não precisa de mais uma. E se eu colocar menos uma, né, se tivessem 2 linhas, ia faltar linha. Então, 3 linhas, essa pauta, né, que vai aparecendo progressivamente, ela é própria para aquele momento. No caso aqui, para essa série, a melhor pauta é a de 3 linhas. Então, a gente tem aqui de novo um compasso ternário, olha aqui, ó, uma figura de 2 tempos acentuada, seguida de uma leve, ó. 2, um dobro acentuado, uma leve. Dobro acentuado, uma leve. Né? Isso se fosse um 4/8, né? Seria, por exemplo, aqui uma colcheia, uma semínima, uma colcheia, um 3/8, né? Perdão. Uma colcheia, uma semínima, etc. Né? 3/4, uma semínima, uma mínima, etc. Então, tá aí um compasso ternário simples ainda, que faz uso dessas séries. Né? E aí a gente vai ter, ó, 4, 3, 2, 1. É um cânone, né? 7, 1, 2, 3, 2, 1, 7, 1, 4, 3, 2, 1. Aí segunda voz, 4, 3, 7, 1, 2, 3. Que é um cânone, quando rola o cânone mesmo, né? Fica ótimo de ouvir o vertical, o aspecto vertical da coisa, né? Você vai ouvir uma hora 2, 7, 4, depois 1, 1, 3, depois 7, 2, 2, depois 1, 3, 1. Ou seja, você vai ouvir exatamente aquele bloco dos sons apelantes e o bloco dos sons resolutivos, né? No cânone, né? Vai ficar sempre assim. Depois, quem quiser esse material também, eu posso enviar para a Karen e ela dispara, tá? Se for útil aí para vocês e tal. Agora, uma melodia, já quase... Mas faltam mais só 2, gente. Uma melodia que vai fazer agora, vai usar a série completa. A série completa. Que vai ser essa melodia aqui, ó. Já dei esse exemplo até há pouco. Aí reparem, ó, já pentagrama, pauta definitiva. Pentagrama. Essa série ela vai ficar lá do 1 até o 5º grau. 6º grau, perdão. Falta o 7º grau aqui que não aparece, né? Mas enfim, já é a pauta completa. Uma figura, um início anacrústico, né? O primeiro tempo está aqui, o tempo pesado está aqui, um compasso binário simples, onde a gente tem só praticamente divisões do tempo, né? Tati, 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 tati. Repara a intenção de agudo e grave, tempo leve, tempo pesado. Tati, 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 tá. Tati, 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 tá, tá, tá. Quer dizer, o próprio compasso binário, né, já é isso, né? Leve, pesado, leve, pesado. Essa ideia do leve, pesado, agudo e grave, respectivamente, ajuda muito, né, para não acontecer aquela coisa que o tempo forte, às vezes, causa, né, de fazer exatamente ele forte. Como, por exemplo, tati, 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 tati. É meio grosseiro isso, porque não é isso que acontece. Né? Não é assim que a gente fala, por exemplo, né? Quando a gente, na nossa fala, né, a sílaba tônica, ela não é mais forte que as outras, ela tem um peso maior, ela tem
uma articulação diferente, que não é exatamente de força, né? Né? Eu não falo música, música, você não faz uma grosseria dessa, fala música. Quer dizer, a sílaba tônica, ela tem um apoio diferente, né? É um apoio que faz a diferença das outras sílabas átonas, né? Então, é por aí. O Gazi usa muito isso no método, né? De você colocar ritmos em palavras e palavras em ritmos e tal, obedecendo essa ideia da sílaba tônica, sílaba átona e tal. Então, ó, tati, 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 tá, né? Por aí vai. E aí os graus. 1, 3, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 3, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 5, 1. Repara que agora os elementos, né, não estão separados por vírgulas, mas sim com uma ligadura, que vai ali mostrando onde estão os incisos. O primeiro, 1, 3, 5, 5, é o primeiro inciso. Depois, 5, 6, 5, 5. Terceiro, 4, 3, 2. 3, 4, 2, 3. 1, 3, 5, 5. Igual ao primeiro. E o final, 4, 3, 2. E o último inciso, 5. E aí ele já divide propositalmente, ó, primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, quarto grupo. Ou primeira frase, né? 1, 3, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 3. E a próxima frase é a seguinte, formando um período. Né? Eu estou vendo o chat a piscar aqui, mas não sei o que é, então, porque eu não estou vendo só algumas coisas. Se for alguma coisa aí, né, a gente troca uma ideia. E para encerrar esse passadão aí, né, uma música agora mais de uma voz, que é uma música que sempre faz sucesso lá quando eu uso, que é uma música de Mozart, é uma música a 3 vozes, do final do primeiro ato da Flauta Mágica, se não me engano, acho que é isso, que é o Coro dos Escravos. Né? Acho que é final do primeiro ato da Flauta Mágica, que são 3 escravos que cantam assim, enfeitiçados pela flauta lá e tudo mais, aquela coisa. Tá aqui, ó. Final do primeiro ato da Flauta Mágica, isso mesmo. Isso aí, repara que Gazi optou por escrever a música, né, numa única pauta. Então você tem, como são vozes iguais, ele colocou tudo na mesma pauta. O que aqui, ó, por exemplo, ó, parece um 11, não é isso não, é que a segunda voz canta 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1. A primeira voz canta 5, 4, 3, 3. E a terceira canta 1, 1, 1, 1. Ou seja, é o 1 da segunda voz e 1 da terceira. Tá? A mesma coisa acontece aqui, em outros lugares também. Tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, aqui você tem todas as vozes cantando 1. 3, 2, 2, 1. 1, 7, 7, 1. 5, 5, 5, 1. Todo mundo canta 1, não é 111, não é 1. É 1 para todos. Aqui, repare, olha, a figura de um tempo e meio. Como é que vai ser isso, né? Simples, é aquela mesma coisa. Tá, ó, vou tentar escrever aqui, tá? Ó, imagine o seguinte, tá, ti. Caramba, ficou horroroso isso. Ó, tá, ti, tá, ti, tá, ti. Se eu juntar isso aqui, ó, eu vou ter o tá ligado ao próximo tá, que é a primeira metade do segundo tempo. A regrinha é a mesma. Se aqui é tá, né? E aqui é ti. Bom, o que vai acontecer? Esse T aqui... Não, errei tudo. Não consegui. Esse T aqui, agora foi. Ele vai embora. De maneira que você vai ter tá mais tá.
Transformando essa primeira metade num ponto, a gente vai ter, ó, tá, e aqui no final, ti. Com o gesto fica mais fácil, porque tá para dentro, ti para fora, ó. Tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Quer dizer, acabou o problema de um tempo e meio aí. Então, olha só, gente, para encerrar, vamos só dar uma olhada aqui. A grafia da pausa, olha, como o Gazi escreve a pausa, entre parênteses, tá vendo? Ou seja, é aquela figura que o aluno conhece, só que entre parênteses. Então, é a figura pensada. Muito mais simples do que aquelas pausas de semínima, de colcheia. A de semínima, que sai aquele rabisco, né? Aquele raio, né? E a pausa de semibreve, de mínima, qual que é em cima, qual que é embaixo, você confunde aquilo tudo. Muito mais simples, coloca a figura entre parênteses, né? Que é o que Gazi faz. Então a gente vai ter. Tem outra coisa, ó, SMB, lembra? SMB, sistema binário, compasso composto. Aqui, 1 igual a Fá, é a tonalidade sugerida, né? Não sei, eu estou sem diapasão aqui. Fazer Fá, Lá, Fá. Deve ser isso, né? Fá. Então a gente tem 5, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 3. O primeiro trecho, né? 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 7, 7, 7, 1. Terceira voz. 1, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1. Alguém tem instrumento aí perto? Tá certo isso aí que eu fiz? Dó, dó, si, lá, si, lá, sol, lá. Né? Depois, mas isso depois de um tempo, né, gente? A coisa com o nome das notas vai depois, né? Lá, sol, fá, sol, fá, mi, fá. E vai embora. Então, é isso, uma cançãozinha a 3 vozes, dá para... Às vezes, quando não tem essas vozes mais graves, eu ponho um instrumento, né? Ou eu mesmo faço. Mas eles sempre curtem isso. E a outra música que dá para... onde fica muito claro a questão das funções. Né? Por exemplo, aqui, ó, lendo verticalmente, de baixo para cima, gente, 1, 3, 5, depois 1, 2, 4, a notinha de passagem boa, velho. 1, 3, 1, 3, e aqui, 5, 2, 4, acorde, no caso, o acorde dominante, né? Um acorde apelante. 5, 2, 4, 5, 1, 3, 5, 7, 2. Né? Quer dizer, tem harmonia muito clara aí, só nessa ideia como ele propõe lá do apelante e exolutivo. Aqui, por exemplo, entre o quarto grau, ó, 1, 4, 4, 2, 4, né? Acorde subdominante, 5, 1, 3, acorde na segunda inversão, enfim, tem de tudo. Dá para fazer muita coisa, claro que devagar, devagar e sempre. Eu costumo fazer algumas etapas, né, de trabalho. Primeiro uma leitura do ritmo, depois uma leitura com os graus, depois uma leitura com o nome das notas, às vezes ritmo com o nome da nota, sem a altura, às vezes ritmo com melodia com silabação, tem várias etapas. Melodia com silabação, que ficaria ta ti ta 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 ti ta ta, por exemplo, né? Enfim, dá para brincar muito, dá para fazer muita coisa legal aí. Enfim, tem outras coisas, mas o tempo não permite que a gente veja aqui, infelizmente. Tem a questão, como eu falei, da fraseologia, né, é muito, muito bacana. E também a modulação, né? O tratamento que ele dá, que Gazi dá, a modulação. E mais uma coisa, né? Que você fala, pô, mas falar de modulação na sala de aula, com não sei o quê, é demais. É demais se for trabalhado, sei lá, de uma maneira muito tradicional, tal como conservatórios por aí, né? Enfim.
a questão, né, que fica muito preso à teoria. Agora, se for feito de forma, como é que se diz, natural, lúdica, né, e simples, sem termos e tal. Por exemplo, o Gazi não fala modulação para o aluno, ele fala que o 1 mudou. O 1 mudou. Então, você tem uma mudança do 1. O 1 deixa de ser aquele som e passa a ser outro. Você está modulando. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo final disso, tem um coral da Paixão segundo São Mateus, muito famoso, Ich will hereby dir stellen. Se tiver alguém que fale alemão aí, me perdoem, tá? Logo da Paixão, ele é um coral que se repete, Bach reharmoniza, aquele pinta e borda em cima do coral, maravilhoso. E a melodia do soprano, né, é justamente essa aqui, ó. Começa em Mi bemol maior. Então a gente tem, não sei se é Mi bemol não, tá? Alguém confere aí, se tiver errado, vocês me perdoem. 1, 3, 5, 3, 1. E o soprano canta isso aqui, ó. 3, 6, não, vou no baixo, ó. 1, 4, 3, 6, 7, 1, 4, 5, 1. Só que esse 1 é Mi bemol, né? Então vamos com o nome da nota, para ficar mais fácil de entender. Mi, Lá, Sol, Dó, Ré, Mi, Lá, Si, Mi. Esse Mi bemol, que é um primeiro grau, ele passa a ser o sexto, o terceiro. O menos 3, porque vai ter uma modulação para Dó menor. Então você vai ter 1, 4, 3, 6, 7, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, que vai voltar na repetição para Dó, para Mi bemol maior. Então, quer dizer, muda o 1. Pode parecer meio maluco, tá, gente? Desculpa, é porque está sendo muito rápido, foi muito rápido. Existem exercícios próprios para preparar isso aí. Mas para o aluno que está cantando, por exemplo, um coral desse a 4 vozes, numa turma que seja possível fazer, né? Tem isso também. Não, você vê que aquele grupo vai aguentar e tal, você vai fazendo e tudo mais. É só dizer, mudou 1. E eles vão aceitar, tá, viu? Pelo menos a experiência que eu tenho é essa. Tá bom, professor, mudou 1. Depois, se for o caso, pode ir, como é que se diz, aprofundando mais e tal, por que mudou, por que não mudou e tal. Mas a experiência está ali. A experiência da modulação está ali. Depois pode dizer o que já está feito. Ele está vivendo, né, experimentando aquilo, vivenciando aquilo, ouvindo aquilo, percebendo aquilo. Né? E aí depois fala lá o que foi. Não é necessário para o momento. Né? Penso eu assim. É isso, gente. Desculpa o tempão aí que passei 18 minutos. Queria mais uma vez deixar meu agradecimento a Keren aí, aos colegas que participaram também desses encontros. Agradecer a presença de todos vocês. Espero que tenha de alguma forma ajudado. Eu vou deixar depois esses exemplos. Tem outros, eu não coloquei todos, mas vou mandar para a Keren, e aí ela, com todo o conhecimento dela ali ela manda para todo mundo. Tá? Qualquer coisa, gente, eu vou liberar meu telefone aqui. Quem quiser, depois a gente troca uma ideia. Aí, ó, tá no chat, 98741. Eu só não entrei no grupo com os participantes, porque agora eu posso entrar. Porque, né, nesses dias aí foram muito tumultuados. Assim, eu estou de mudança, está uma confusão danada de caixas aqui em casa. E, enfim, eu fiquei com medo de falar isso e depois não poder responder, não ter tempo e tal. Agora deu uma acalmada aqui. Então, quem quiser, é só mandar uma mensagem. E se eu puder responder na hora mesmo, eu vou responder. Se não puder, pode insistir numa boa. Respondo quando puder. Vai ser um prazer a gente trocar uma ideia sobre isso. Você digitou o número? Eu não estou enxergando aqui. Acho que não. Eu mandei só
Para uma pessoa. Ai, meu Deus, peraí. Todo mundo aqui. É que tinha uma pessoa só aqui. Peraí. Estou falando, viu? Quando eu digo que eu sou um negócio sério nesse treco aqui. Ah, 9, 8. Ah, foi. Agora foi para todo mundo. Tava para um privado aqui. Ai, ai, ai. Tá bom, gente. Então, fica aí meu agradecimento a todos mais uma vez e nos vemos por aí. Depois eu vou mandar para a Karen também sobre esse curso do dia 14. Aí a gente. Aí, enfim, fica aí a divulgação para quem quiser. Tá bom? Vamos tirar foto no final? Ah, tem foto, ó, legal. Se puderem abrir as câmeras aí. Vou tirar. 3, 2, 1 e... Foi. 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 Valeu, gente. Que bom. Obrigado aí. E vamos nos falando. Bom, obrigada a todos. Espero que tenham gostado do evento e quero agradecer a todos os participantes também por terem trazido esse conhecimento para a gente e inspirado bastante. Bom, eu vou mandar o certificado, vai ser enviado até domingo que vem e espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu, gente.